Vamos começar aqui mais uma aulita, beleza, rapaziada? Química orgânica, continuando o assunto. Vamos falar sobre a coordenação do carbono. A coordenação do carbono, nada mais é do que eu já vou até adiantar um slide, é o número de carbonos com o qual um carbono se liga, beleza? Então, tipo assim, se eu tenho um carbono C e ele está ligado a outro C, isso aqui, o resto das ligações são outras coisas, esse carbono aqui ele é secundário, porque ele se liga a dois carbonos, beleza? Mas vamos voltar ao primeiro slide, porque é importante dar essa revisada, beleza? Então, como já dito, revisando, o carbono pode assumir várias hibridizações e, por consequência, geometrias e coordenações diferentes, beleza? O que a gente pode dizer de cara é que um carbono que faz uma ligação tripla, ou seja, tem a hibridização sp, ele nunca vai ser mais do que secundário. Concorda comigo? Porque ele só pode se ligar no máximo a outros dois caras, né? E aí ele já completa o tal do octeto dele. Então esse cara no máximo é secundário. Mas isso aí não vai ser motivo de preocupação, tá? Porque na bucha é só ver a quantos carbonos o carbono que a gente está analisando está ligado. Beleza? Então aqui revisando, sp3, né? sp3 é aquela geometria assim, tetraédrica, dois orbitais no plano, um saindo do plano, vou desenhar aqui escuro, e outro entrando no plano, beleza? De modo que essa figura aqui seja um tetraedro, cujo carbono está aqui no meio. Então essas ligaçõezinhas aqui, esses orbitais, são essas ligações aqui, pam, pam, pam e pam, beleza? E aí a gente liga com várias coisinhas aqui. Padrão, padrão. sp2 é a trigonal plana, né? O carbono está aqui e faz três ligações no plano de um triângulo. E notem, vou fazer ele aqui meio chapado, como se fosse um livro encostado. Notem que quando a gente está falando desse triângulo, sobra aquele orbital P puro, perpendicular ao plano desse triângulo, tá bom? Isso vai ser ligeiramente importante para a gente lá na frente. E por fim, o sp, que é o carbono que faz a tripla, é só um orbital aqui, outro aqui, né? De hibridização, então está fazendo uma tripla para algum lado e uma dupla para o outro, ou duas duplas, beleza? E sobra dois orbitais P puros, um perpendicular ao outro, beleza? É isso, padrão, padrão. Nada fora da caixinha até o momento. E aí a gente vem para a coordenação propriamente dita do carbono. Que é medida, é que aqui eu escrevi errado, me faltou a palavra na hora que eu estava fazendo essa aulita, né? Nada mais é do que o número de carbonos que o carbono que a gente está analisando se liga. Então, por exemplo, vamos pegar um carbono primário. O carbono primário, ele vai se ligar apenas a um carbono, beleza? Vou até fazer ele de vermelho aqui. O carbono que a gente está analisando é o que está em vermelho. Pã e pã. O carbono primário se liga a um carbono e outras coisas diferentes de carbono, R1, R2 e R3, de modo que R1, R2 e R3 são diferentes de carbono, beleza? Isso aqui eu já vou deixar fixo, que vai valer para os de baixo. Carbono secundário é o que se liga a dois carbonos, beleza? R1 e R2. Não necessariamente o carbono ele precisa ser sp3 como eu estou desenhando aqui, tá? Eu posso sim ter um carbono sp, por exemplo, primário. Nada impede, beleza? Nada impede. Eu só estou fazendo desse modo para ficar de mais fácil visualização, tá? Então o carbono secundário é o que se liga a dois carbonos, beleza? O terciário, ora quem diria? Ih, o terciário. Eita, difícil. O terciário é o que se liga a três carbonos. E o último ligante é diferente de carbono. E o quaternário, ora vejam só, todos os ligantes são carbonos, é um carbono ligado a quatro carbonos. Beleza? 12 por 8, é definição. Tranquilíssimo, avançando. E aí, existe uma coisa chamada quiralidade. 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 Não é, novamente, eu fiz esse slide correndo, não tem 100% a ver com a coordenação do carbono, tá? Quer dizer, tem um pouquinho. A gente só vai ver quiralidade
pelo menos inicialmente, em carbonos sp3, tá? Existe quiralidade em outros carbonos, mas para a gente não vai ser objeto de estudo. Então, o nosso foco principal vai ser analisar a quiralidade em carbonos sp3, tá? E o que é a quiralidade? É a ausência de plano de simetria. Ou seja, o carbono ele tem os seus substituintes, como eu estou tratando de sp3, ele tem 4 ligações sigmas, de modo que os seus substituintes, R1, R2, R3 e R4, sejam todos diferentes. Beleza? Ah, mas eu tenho aqui um carbono secundário, os substituintes deles são iguais, então ele não é quiral. Não, eu tenho que analisar o resto que está aqui. Isso aqui pode ser um CH3, isso aqui pode ser um CH2CH3. Se aqui for um hidrogênio e aqui um OH, esse carbono aqui do meio, ele é quiral. Por que ele é quiral? Porque esse cara é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, e todo mundo é diferente entre si. Os 4 substituintes desse carbono que a gente está analisando são diferentes. Ou seja, ele não tem plano de simetria, tá? Se eu pegar esse caso aqui, por exemplo, CH3, OH e NH2. Esse carbono, ele tem plano de simetria. Por mais estranho que pareça, ele tem um plano de simetria, tá? Eu vou poder cortar essa molécula em 2 hemisférios idênticos, tá? E como é que se traduz isso? Por que existe esse conceito? Porque o camarada que ele é quiral, na hora que a gente passa uma luz, vamos fingir que eu botei esse composto que é quiral num potinho, tá aqui nesse potinho, e eu vou incidir um feixe de luz em cima dele. Esse feixe de luz polarizado, né? Inicialmente ele está polarizado, então vou até desenhar aqui um feixe de luz polarizado. Ele vai sofrer uma angulação, ok? Antes o feixe de luz estava reto, depois ele ficou angulado. Os compostos que são quirais, eles têm essa característica de angular esse feixe de luz, tá? Eles desviam um plano da luz polarizada, tá? Para vocês, inicialmente não vai fazer muito sentido, mas lá para frente, quando a gente estiver tratando de, por exemplo, acho que é talidomida. Talidomida, ela é um medicamento que era muito usado por grávidas e ela tinha 2 isômeros, né? O isômero a gente vai ver na próxima aula, beleza? Mas na próxima aula eu já vou comentar. O isômero nada mais é do que uma molécula, CXHY, que tem a mesma fórmula molecular, por exemplo isso, do que outra, CXHY, mas elas têm formas diferentes, tá? Ou seja, se eu pegar aqui um CH2, CH3, OH. Isso aqui é uma molécula, é o propanol. É o propan-1-ol, beleza? Vamos aprender a dar nome nas próximas aulas. Essa molécula tem a mesma fórmula mínima dessa aqui, ó. CH3, CH, CH3, OH. É a mesma fórmula molecular, tá? Ou seja, ambos esses caras, eles têm a mesma fórmula molecular, mas não são o mesmo composto, tá? Eles, não sendo o mesmo composto, são isômeros. Quando a gente tem 2 caras que têm a mesma fórmula molecular e não são o mesmo composto, são diferentes, eles são chamados de isômeros, beleza? E aí existe mais de um tipo de isomeria, das quais uma das isomerias é a falta de simetria. Vamos pegar a sua mão esquerda, por exemplo. Sua mão esquerda, ela é diferente da mão direita, né? Elas são simétricas, mas elas são diferentes. Uma é a imagem do espelho da outra, beleza? E aí, só pelo simples fato delas serem diferentes, elas têm propriedades químicas diferentes, tá? Então, saber a isomeria do cara, isso aqui, quiralidade é um tipo de isomeria. Então, saber a isomeria do meu camarada é importantíssimo, principalmente quando a gente está falando no meio farmacológico, né? Que aí eu volto ao exemplo da talidomida, que é um composto, vou chamar de um composto C. Ela tem o seu isômero quiral, né? Esse aqui é o quiral 1, esse aqui é o quiral 2. Um desses aqui era usado para as grávidas para desenvolver o cérebro do feto. O outro dava o efeito contrário. Então, assim, a indústria farmacológica ela se preocupa muito com isso, justamente para não permitir que isômeros ruins passem, né?
Então a gente tem que conhecer muito bem a molécula e uma forma de conhecer essa molécula é vendo como ela desvia o plano da luz. Se ela é quiral, ela vai desviar o plano da luz, tá? Então, carbono quiral, em resumo, é o cara, ligado? Deixa eu fazer o carbono central de vermelho mesmo. Tá. É o carbono que, em seus 4 ligantes, todos eles são diferentes entre si. Então, R1 diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Todos os substituintes são diferentes, beleza? E o carbono aquiral? É o que tem algum substituinte igual. Tem algum substituinte igual ao outro. Beleza? Simples, simples. É uma definição tranquila, não é? Então, se você quiser ver a quiralidade, se o carbono ele é quiral ou não, basta olhar para esses caras aqui. Se todos eles forem diferentes entre si, esse carbono em vermelho vai ser quiral. Se algum deles for igual ao outro, não vai ser quiral. Tranquilo? E agora, vou pular esse slide aqui, depois eu volto nele. A gente vai voltar à estabilidade de carbocátion, que eu te falo na última aula, né, naquela aula de sábado. Estabilidade de carbocátion, carbânion e radical livre, que radical livre seria basicamente um elétron livre no meu carbono, beleza? Um carbocátion é aquele carbono que sofreu ionização perdendo um elétron. Uau! Então, em vez de ser um S2, 2S2, 2P2, ele pode ser um S2, menos um elétron, 2S2, 2P1, ou 2P0, e por aí vai, beleza? Geralmente a gente vai tratar da primeira ionização, tá? A primeira ionização vai ser a mais importante pra gente, não vamos nos ater às próximas ionizações, beleza? E aí o que acontece com o carbono quando ele fica ionizado? A sua hibridização ela sofre um decréscimo. Por que isso? Porque vamos lá, se eu tiro um elétron desse carbono, é como se ele estivesse perdendo uma sigma. E se a gente for lembrar, as hibridizações, a sp3, elas podem ser traduzidas em números de ligações sigmas que o cara faz. Então esse aqui faz 4 sigmas, esse aqui, como é que é o sigma mesmo? É o contrário, né? 4 sigmas, 3 sigmas, a sp2 faz 3 sigmas e a sp faz 2 sigmas. A sp2 faz uma pi, a sp faz 2 pis e a sp3 0 pis, beleza? Então se eu tiro um desses elétrons para formar meu carbocátion, eu perco uma sigma. Se eu perco uma sigma, a minha hibridização cai. Então o sp3 ele vai passar a sp2 e o sp2 vai passar a ser sp. Beleza? Então aqui embaixo a geometria do orbital p ionizado, se a gente está tratando de um sp3, antes ele era assim, né? Isso aqui no tridimensional, né? Ó, só para fins de representação. Esses dois caras aqui estão no mesmo plano. Esse aqui está saindo do plano. E esse último está entrando no plano, beleza? E aí a geometria do orbital P ionizado, ou seja, menos um elétron, um carbocátion, a gente representa como um C+, ele perde uma sigma, então passa a ser sp3. sp3 é a geometria triangular plana. E aí sobra um orbital P puro perpendicular ao plano. Essa brincadeirinha aqui. Cadê? Essa brincadeirinha aqui. Beleza? E aí, por consequência, a gente vai ter o sp2 dando o sp3 na hora que for carbocationizado. Enfim, vocês entenderam. Então, se eu pegar o sp2 e tirar um elétron, ou seja, carbocationizar ele, ou fazer um íon, uma ionização, ele vai virar essa brincadeira aqui. C+, pan, pan, um orbital para cima, um orbital para baixo, o orbital saindo do plano e o orbital entrando no plano. Tranquilo? Tranquilíssimo. Show? Só que vai ter uma carga positiva aqui no carbono, não é? A gente precisa de um jeito de estabilizar essa carga positiva.
né? E para estabilizar ela, ou a gente faz uma ressonância, porque eu vou ter meus orbitais p paralelos aqui livre para os elétrons transitarem, para os elétrons se houver ressonância, né? Ou eu posso estabilizar com efeito indutivo. O que seria o efeito indutivo? Seria nada mais nada menos que esse carbono positivo. Quando o carbono está positivo, ele fica ligeiramente mais eletronegativo que os outros, tá? Então ele pode, se eu, por exemplo, tiver um carbono aqui, carbono aqui, carbono aqui, ele pode puxar a nuvem eletrônica desses caras para estabilizar essa carga positiva. Mas olha, veja bem, e se eu pegar o carbono positivo ligado a coisas mais eletronegativas que ele? Aí, meu irmão, já era, esse carbono vai passar muito mal. Porque além dele não conseguir estabilizar aquela carga positiva, porra, vai ter mais gente ainda puxando a nuvem eletrônica dele. Então ele vai ficar muito positivo, muito positivo. Então ele vai passar mal. Então o que a gente pode afirmar logo de cara? Vendo a coordenação do carbono, ou seja, voltando, cadê? Primário, secundário, terciário ou quaternário, a gente consegue predizer a estabilidade do meu camarada, tá? O carbocátio primário é aquele que está ligado a um único carbono. E os outros substituintes são quaisquer outras coisas, tá? Esse cara aqui só tem um carbono para fornecer efeito indutivo para ele, para fornecer nuvem eletrônica. Então ele se estabiliza pouco. Ao contrário do carbocátio secundário, que já tem 2 carbonos para fazer isso. Vou botar um R aqui diferente de carbono. Então já consigo estabilizar melhor essa carga positiva. Ao contrário do carbocátio terciário, ele já tem 3 carbonos para fornecerem nuvens eletrônicas e estabilizar muito esse cara. Então o carbocátio terciário, em ordem de estabilidade, ele é muito mais estável do que o secundário, que por sua vez é muito mais estável do que o primário, que por sua vez é muito mais estável do que um carbocátio sem ligado a nenhum carbono, beleza? E um adendo aqui, não é só com carbono, tá? Carbono. Observe átomos menos eletronegativos doando sua nuvem eletrônica. Vou botar sua nuvem E-, tá? Ou seja, se em vez de carbonos aqui forem átomos que são menos eletronegativos que carbono, sei lá, um átomo R, e todos eles também fornecerem efeito aditivo, essa carga negativa vai ser, essa carga positiva, perdão, vai ser sim estabilizada, beleza? Então não tem milindre com isso, tá bom? Não precisa ficar louco procurando carbonos. Ai, meu Deus, então se ele não tem nenhum carbono ligado a ele, ele nunca vai se estabilizar. Não. Você tem que observar a eletronegatividade dos substituintes. A rigor, tá? Essa regra de carbono primário, terciário e secundário é para facilitar a nossa vida, para facilitar a nossa análise. Beleza? E agora eu vou voltar naquele slide que estava aqui separado. Para explicar isso aqui, eu tirei de uma aula de um professor da UFRJ, eu acho. Enfim, eu tirei de uma aula de faculdade, depois eu acho PDF e mando para vocês também. Devido os créditos a ele, né? Essa estabilidade, essa doação de nuvem eletrônica se dá por outro efeito, na verdade. É o efeito de hiperconjugação. O que é o efeito de hiperconjugação? Eu vou ter aqui meu carbono sp3, né? Ou sp2, ou enfim, na hibridização que for, e o meu carbocátio com o máximo de hibridização igual a sp2, beleza? Ou seja, esse par de orbital p aqui paralelo, tá? Por mais que esse orbital p aqui não esteja paralelo a esse orbital p puro, esse aqui é um orbital sp3, esse aqui é um orbital p puro, p e p, beleza? Pode acontecer uma deslocalização deste par de elétrons que está dentro desse orbital, de modo que essa função de onda vai preencher o vazio desse orbital P, por mais que eles não estejam paralelos. Eles não estão paralelos, porém eles estão próximos, tá? Eles estão próximos.
Então, essa nuvem eletrônica que está aqui envolvida nessa ligação, ela pode se deslocalizar um pouco para cá e estabilizar essa carga positiva, tá? O efeito que realmente explica a estabilidade do carbocátion não é doação de nuvem eletrônica do carbono, tá? Não é que esse carbono aqui vai doar nuvem eletrônica para ele. É, na verdade, que os substituintes dele vão interagir com aquele orbital e pode acontecer uma deformação da nuvem eletrônica dessa ligação aqui, de modo que ela vai estabilizar esse orbital aqui que está positivo sem elétron nenhum, beleza? O efeito na bucha, é isso aí, tranquilo? E aqui avançando, observação, eletronegatividade das hibridizações, tá? Isso aqui só para fazer um adendo. O comprimento da ligação SP3 é maior do que o comprimento da ligação SP2, que é maior do que o comprimento da ligação SP. Tá? Comprimento de ligation. Tranquilo? Segue esta ordem aqui. E por conta dessa proximidade maior no núcleo, o carbono SP, ele é mais eletronegativo do que o carbono SP2, que por sua vez é mais eletronegativo do que o carbono SP3, beleza? Então eu vou escrever aqui PAN eletronegatividade. Tranquilo? E aí, a eletronegatividade dos carbocátions, obviamente, um carbocátion é mais eletronegativo do que um carbono normal. Tranquilo? Porque esse carbocátion ele vai querer puxar aquela nuvem eletrônica para si. Tá bom? E aqui, seguindo agora, mais uma imagem, eu vou voltar nela depois. Estabilidade de carbônio. Na aula que eu dei para vocês, eu falei uma besteira, tá? Eu pulei uma parte importante. Eu falei que era justamente ao contrário do carbocátion. Mas existe um porém. Depende do tipo de substituinte que está ligado a esse carbônio, tá bom? Eu preciso estabilizar essa carga negativa de alguma forma, ok? Porém, se esse substituinte for um átomo mais eletronegativo do que o carbono, ou com efeito mesomérico, tá? O cara que for mais substituído por átomos mais eletronegativos do que o carbono, no caso, vai ser mais estável. Por quê? Ele consegue distribuir essa carga negativa de modo que ela fique deslocalizada e o carbono negativo não passe mal. O carbono ele quer ficar neutro. Todo átomo quer ficar neutro. Alguns átomos suportam mais as cargas formais do que outros, mas todo átomo quer ficar neutro com o seu octeto completo. Se eu tenho esse carbônio, ele quer se estabilizar, ele quer doar essa carga por um átomo mais eletronegativo. Beleza? Então, um cara que é substituído por 3 átomos mais eletronegativos que ele vai ficar muito estável. Ao contrário do que tem 2, ao contrário do que tem 1, ao contrário do que não tem nenhuma. Beleza? Então, o carbônio zerário, digamos assim, esse aqui é o carbônio primário. Não, mentira, não é nem carbônio primário, eu não estou mais vendo primário, secundário e terciário. O carbônio que tem um substituinte é mais estável do que o carbônio que tem nenhum substituinte, tá? E por aí vai. Essa aqui é a ordem de dispersão de carga, ou seja, essa carga ela vai se dispersar nesses 3 átomos mais eletronegativos que o carbônio e ela vai se estabilizar. Aí, existe um outro efeito contrário, tá? Se for um camarada que é menos eletronegativo do que o carbônio ou um grupo alquílico, o grupo alquílico vamos ver na próxima aula que é um alceno, ou seja, só tem ligações simples, tá? Não tem nenhuma dupla nem tripla. Se for isso, é mais estável o da ponta, tá bom? Porque vale mais a pena para o carbônio ele continuar com aquela carga negativa do que ele dispersar ela para outros caras que estejam com o seu octeto completo. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um carbônio aqui ligado a outros 3 malucos, um carbono, um cloro e um flúor. Essa carga negativa ela tá maluca para vir para esses outros lados aqui, porque eles são muito eletronegativos, eles atraem naturalmente. Ao contrário desse cara aqui que é um grupo alquila, tá? Porque se eu pego essa carga negativa e desloco para cá, esse carbono que já está com o octeto completo ainda vai ficar negativo. Então ele vai passar muito mal. Muito mal.
e vai instabilizar mais ainda a minha molécula que já era relativamente instável. Então, cara, que não tem nenhum substituinte, mas é menos eletronegativo que ele, quer dizer, menos eletronegativo não, o cara que não tem nenhum substituinte alquila, tá? Vai ser mais estável do que o que tem 1, que vai ser mais estável do que o que tem 2, que vai ser mais estável do que o que tem 3. Beleza? Então aqui seguindo, naturalmente o oposto do carbocato seria o carbônio, beleza? Um é mais, o outro é menos, esse aqui é mais, esse aqui é menos. O carbono em questão ganha um elétron, passa a ter menos eletronegativo, blá, blá, blá. Porém o carbono negativo não passa bem, ele é muito pequeno e pouco eletroafim para estabilizar essa carga negativa extra, e para estabilizar existem essas duas regrinhas, tá bom? A estabilidade de carbono pode ser medida observando a capacidade do composto de estabilizar ou deslocalizar aquela carga negativa. Deslocalização. Deslocalização seria o melhor dos mundos, que aí o meu camarada ele passa a ser ressonante, tá bom? E aqui eu puxo esse seguinte exemplo. Um anel de 5 membros e um carbânion aqui, beleza? Esse carbânion ele é CH, não é? Ele é sp3, sp3 não, perdão, sp2, esse hidrogênio está para fora, então ele tem o orbital P aqui saindo e entrando no plano, que por sua vez está paralelo com esse aqui que é sp2, que está paralelo com esse aqui que é sp2, que está paralelo com esse aqui que é sp2, que está paralelo com esse aqui que é sp2. Ou seja, se ele for um carbânion, é um par de elétrons que está aqui. E aí esses elétrons eles podem fazer ressonância. Então deslocalização para a gente é o melhor dos mundos. Safo? Seguindo. Carbônio primário, secundário ou terciário vai seguir essa ordem aqui. Ou seja, voltando, o primário é mais estável. Deixa eu fazer o carbônio de vermelho aqui, só para facilitar. C, C e C. O primário é mais estável do que o secundário, que é mais estável do que o terciário. Justamente porque eu não quero deslocalizar aquela carga negativa para outro carbono que já está com seu octeto completo. Então ele ia ficar, se essa carga se deslocalizasse para lá, ia ficar um carbono com 4 ligações e ainda por cima ia ficar negativo. Ele ia estar com 10 elétrons na sua camada de valência. Ele ia ficar alucinado, tá? E aqui avançando, a gente vai ver agora a estabilidade de radicais. Como visto. A distribuição eletrônica dos meus elétrons pode ser descrita num diagrama de energia. Pam, 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 pam. No caso do carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Beleza? E aí, eu posso transformá-lo num radical. O que seria esse radical? Radical é um carbono que ele não é nem positivo, nem negativo. Vamos supor que ele esteja fazendo 3 ligações. Ora, vejam só. Vejam só. Para ele fazer 3 ligações, ele tem que estar na hibridização sp2, beleza? Pam, 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 e sobra o orbital P puro aqui. Cadê? 1s2. Aí eu desci esses 2 orbitais P's. Pam, pam, pam. Beleza? Não. Tem que subir um elétron para lá. Pam, pam e pam. Show? Aí ele pode fazer 3 sigmas. Tranquilo? Sigma, sigma e sigma. Mas, olha, veja só, sobra um elétron nesse orbital P que supostamente seria utilizado para fazer uma dupla. E se eu não fizer essa dupla? Eu vou ter meu carbono aqui fazendo as 3 sigmas, sigma, sigma e sigma. E ainda vai sobrar esse eletrinho solitário aqui no orbital. Um radical é justamente o carbono que tem esse elétron não se ligando a ninguém. Ele está lá. E os radicais, eles têm por característica natural de serem radicais. Eles são radicais, eles são muito reativos. Então, o radical livre, que seria um carbono com essa bolinha é um elétron, ele é muito reativo. Muito reativo. Tá? E avança... Eita! O que eu fiz aqui? Meu Deus. Deixa eu dar uma pausa aqui. Beleza, pronto, voltei. E agora, explicado o que é um radical, que é basicamente o carbono com a bolita ali, vamos voltar e ver como é que funciona a estabilidade dos meus radicais, tá? Segue essa ordem. E agora, vejam só, ela está de acordo com a nossa coordenação do carbono.
O terciário é mais estável do que o secundário, que é mais estável que o primário, que é mais estável que o metílico. Metílico é um carbono só, tá? Então, acho que para a aula de hoje era isso, senhores. Pam, 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 pam. São algumas regrinhas para gravar, principalmente de estabilidade, mas nada de outro mundo. Vamos para a próxima. Valeu!